Um tsunami é uma força destrutiva que pode destruir uma cidade inteira em questão de minutos. Recuando, as ondas poderosas deixam em terra objetos muito inusitados e interessantes que antes estavam escondidos no fundo do mar. Hoje vamos falar sobre os 10 itens mais incríveis que foram encontrados após o tsunami. Bem, agora vamos! Toneladas de parasitas. Quando a região de Tohoku, no Japão, foi atingida por um terremoto e tsunami em 2011, muitos destroços foram varridos para o mar. Um ano depois, um desses itens foi parar em uma praia no Oregon. Era um cais japonês, de 20 metros de comprimento, que tinha criaturas marinhas pesando 100 toneladas. Mas os cientistas ficaram chocados quando descobriram e estudaram a descoberta. A parte do cais que foi varrida pelo tsunami foi uma espécie de bomba relógio. A ilha flutuante estava cheia de anêmonas, estrelas do mar, ouriços, algas, crustáceos e parasitas. A maioria deles provavelmente já estava ancorada em um pedaço do cais antes do tsunami. Depois que esse pedaço foi arrancado do cais, ainda mais organismos vivos se estabeleceram nele no mar. É surpreendente que os numerosos habitantes da ilha tenham sobrevivido a uma viagem marítima através do Oceano Pacífico. Naturalmente, esse achado foi destruído para evitar infecção, agressão de parasitas contra representantes locais do meio ambiente natural. Só podemos supor o que poderia estar nas águas do oceano, que tipo de organismos vivem lá e, em geral, criaturas animais sobre os quais sabemos tão pouco. E o mais importante, não temos ideia do perigo que eles podem trazer aos habitantes da Terra. O Rei do Mar Profundo. Um forte tsunami que ocorreu após o terremoto nas Filipinas em 2017 atingiu na costa do Japão um gigante marinho. O peixe-cinto, ou Rei do Arenque, é uma criatura que vive em grandes profundidades, de 200 metros a 1 quilômetro, e é quase invisível para as pessoas. O Rei do Arenque é um dos peixes mais longos do mundo. É listado no livro de recordes mundiais do Guinness como o peixe ósseo de vida mais longa. O corpo em forma de cinto do Rei do Arenque, medindo de 4 a 10 metros, tem uma cor prateada característica, com nadadeiras vermelhas. Foi este Rei do Arenque, de 4 metros, que foi encontrado no porto da prefeitura da Costa Norte, perto de Toyama. O peixe já estava sem vida, mas foi levado para um aquário próximo para o estudo. Anteriormente, 2 peixes semelhantes foram encontrados na Baía de Toyama, no Japão. Esses peixes de águas profundas são tradicionalmente considerados arautos de desastres naturais. Segundo a lenda, os peixes sobem à superfície e são jogados na costa antes do próximo terremoto. Isso se deve às teorias científicas de que, quando ocorre um terremoto, há um aumento na pressão das rochas, o que leva a cargas eletrostáticas que provocam a liberação de íons eletricamente carregados na água, o que pode levar à formação de peróxido de hidrogênio, que é um composto tóxico. Os íons carregados podem oxidar substâncias orgânicas, que podem destruir o peixe ou forçá-lo a deixar as profundezas e subir à superfície. Representantes do Departamento de Ictiologia da Universidade de Kagoshima tentaram sem sucesso refutar essas teorias, convencendo as pessoas de que a conexão dos peixes com a atividade sísmica remonta aos mitos. Motocicleta. Uma motocicleta Harley Davidson registrada no Japão, que caiu no oceano após o tsunami japonês de 2011, foi encontrada na costa de uma das ilhas do Canadá, Colômbia Britânica. Em 2012, um morador da ilha, Peter Mark, que ganha vida vendendo itens valiosos que encontra na praia, descobriu uma motocicleta durante outra caça ao tesouro. Sua atenção foi atraída para um enorme cubo branco, que acabou sendo a traseira de um pequeno caminhão. Quando Mark olhou para dentro, ele viu uma motocicleta bem preservada. Segundo ele, a motocicleta estava coberta de ferrugem e corrosão, mas ele conseguiu distinguir o logotipo e a placa. Quando percebeu que a placa pertencia à prefeitura de Miyagi, ele imediatamente adivinhou de onde a motocicleta tinha vindo e por quê, já que esta área estava entre as mais afetadas pelo tsunami. O dono da motocicleta reconheceu seu cavalo de aço e teve certeza de que pertencia a ele. Aokio Akoya, durante o tsunami, perdeu sua casa e seus entes queridos. Então, esta descoberta foi considerada um milagre.
barco de pesca. Após o tsunami de 2011, ecos do desastre ainda alcançaram as costas dos Estados Unidos e Canadá. Assim, na costa da província de Colômbia Britânica, no Canadá, foi descoberta acidentalmente um arrastão de pesca japonês Maru, que foi levado da costa do Japão por um poderoso tsunami, cuja altura da onda atingiu 10 metros. O barco fantasma, que flutuava livremente há cerca de um ano, foi avistado de um helicóptero por funcionários da Guarda Costeira Canadense, a cerca de 200 quilômetros da costa. O barco estava enferrujado, mas, em geral, bem conservado. Não houve vazamento de combustível e ele não representava uma ameaça ao meio ambiente. O barco de pesca foi anteriormente atribuído a um porto na prefeitura Beira-Mar, no norte da ilha de Honshu. O resto da mesquita. Durante o tsunami no Oceano Índico, em 26 de dezembro de 2016, a cidade de Wakayama, localizada na costa oeste de Sumatra, perdeu 40 mil cidadãos. Uma série de 7 ondas causadas por um terremoto de magnitude 9 literalmente levou a cidade ao mar. Depois que a água baixou, um objeto acinzentado foi deixado na costa, que acabou sendo os restos de uma mesquita indonésia, que foi inundada pelas ondas. Um fato surpreendente foi que, durante o desastre mortal que destruiu tudo em seu caminho, várias mesquitas sobreviveram em algumas aldeias. Por exemplo, na aldeia de Lampuk, no norte de Sumatra, apenas uma parede da mesquita branca Aramatula, que fica isolada nas ruínas, foi danificada, apesar de a idade desse edifício já ser de cerca de 100 anos. Algumas pessoas chamam este tsunami de ira de Deus. Uma bola. Em 2012, uma bola de futebol pertencente a um adolescente da prefeitura de Aiwalt, atingida pelo tsunami, foi encontrada na costa do Alasca. A bola de Misaki Murakami, de 16 anos, foi encontrada por um americano que caminhava em uma praia no Alasca, a 8.200 quilômetros da casa onde morava o adolescente japonês. Graças às mensagens de desejos dos amigos do menino, que ainda podiam ser lidas na bola de futebol, eles puderam descobrir a quem ela pertencia. Um menino japonês cuja casa foi destruída em um grande tsunami ficou muito feliz quando descobriu que sua bola de futebol favorita foi encontrada no Alasca. A árvore do monstro à deriva. Em 2010, Philip Lashman estava caminhando com sua filha na praia em Washington, quando descobriu um pedaço de madeira bastante impressionante. Se falarmos sobre seu tamanho, não era uma árvore inteira, mas uma parte do tronco, porque a árvore não pôde ser determinada, mas provavelmente era um pinheiro de Douglas, abeto de Sitica ou cedro vermelho ocidental. Era um obstáculo tão grande que a filha do homem, de 183 centímetros de altura, que foi fotografada contra ele, parecia muito pequena. A raiz, o próprio tronco e os galhos secos eram incrivelmente grandes e fortes. Como você deve ter adivinhado, essa coisa apareceu na praia por acidente. 9 anos se passaram e não foi possível estabelecer de onde essa árvore poderia ter vindo. Provavelmente, esta gigante foi levada pela corrente de alguns lugares distantes. Tsunamis de gelo. Nas praias da América do Norte, às vezes você pode ver paredes de gelo. Apesar do nome, os tsunamis de gelo não se movem em alta velocidade, devastando tudo em seu caminho. Esse fenômeno pode ser observado ao longo das margens da costa de grandes lagos, quando chega a primavera e os ventos varrem o gelo quebrado. Alguns blocos de gelo não se limitam a ficar na praia. Em 2001, um tsunami de gelo de 5 metros de altura formou-se na praia do Mar de Chuuk, no Alasca. O gelo também tem um efeito interessante em grandes rochas no fundo do lago. Quando as placas congeladas se expandem com as mudanças de temperatura e de repente se contraem, elas empurram as pedras na costa. Esse processo ocorre como resultado da pressão do gelo, e as pedras podem atingir 1,5 metro de diâmetro. Sinal de rua. Esse pedaço de madeira foi determinado que faria parte de uma placa de rua de uma pequena vila no nordeste do Japão. Após o tsunami de 2011, esta vila foi completamente arrastada para o mar, e a placa de rua é um dos poucos itens que sobreviveram. Surpreendentemente, ele foi descoberto 3 anos depois, quando foi parar em uma das ilhas havaianas. O sinal foi capaz de viajar mais de 6.000 quilômetros e ainda sobreviver. Foi devolvido à sua terra natal e hoje é um símbolo de esperança para o futuro. Espero que esse assunto tenha sido interessante para você. Se sim, então deixe um like, inscreva-se no canal e clique no sino para não perder o novo vídeo amanhã. Obrigado por assistir!